Nós retornamos das férias hoje, então a gente está naquele ritmo, sabe como que é? E hoje temos algumas coisas diferentes na reunião, então, começando, eu quero dar as boas-vindas para os convidados. Hoje a gente tem convidados aqui, eu não sei online ainda, depois a gente descobre. Temos também visitantes, como a Eva, aí do Leão do Norte, já estou te vendo, Eva, ó, coração para você, que é a nossa diretora da divisão, porque o Toastmaster tem uma hierarquia nacional, vem descendo. Obrigada por nos prestigiar hoje, sábado de manhã não é fácil, então eu já acho a gente bem diferenciados, porque né, temos nossas rotinas na vida e tal, e a gente está por aqui querendo muito mais da nossa parte profissional, pessoal, a gente desenvolve bastantes habilidades por aqui, então sejam muito bem-vindos. E começando, a gente está no Brasília Toastmasters, onde os líderes são formados. É um clube bastante robusto, a gente tem trazido bastantes méritos e troféus para cá, até depois vou mostrar alguns para vocês, então estou bastante satisfeita de fazer parte e todo mundo aqui contribui com isso tudo. Então, muito obrigada a todos. Vamos começar aí um novo ano. O Toastmasters é 21, 22 e agora é 22, 23. Então, hoje, oficialmente, a gente começa uma nova jornada aqui para o nosso super clube. E aí, como é que eu passo? Oi. Ah, tá. E aqui um guiazinho bem rápido para a condução da nossa reunião, para ser bem tranquilo e eficiente, que é quem está online, deixar o microfone desligado. Nós costumamos aplaudir antes, na pandemia, no movimento online, a gente fazia assim, a linguagem do sinal, bem simpático. Hoje a gente já pode fazer barulho e acolher de verdade quem está vindo falar alguma coisa, porque não é fácil. Então, faz aquele calorzinho quando a gente aplaude as pessoas que estão vindo. Depois, para a gente usar a palavra do dia, mais para frente a gente vai conhecer melhor isso, mas a palavra do dia é bastante importante e movimenta nosso cérebro, e toda vez que a gente usa essa palavra do dia, a gente dá um joinha simpático, que significa duas coisas. Primeiro, motiva quem usou, e depois sinaliza que a gente está aqui, estamos presentes na reunião. Também, para quem está aí discursando, mesmo com os próximos movimentos da reunião, que terão os discursos de improviso, ficar de olho no Edu Shima, que está aqui. Então, o Edu, depois ele vai falar mais. Ele é o timer, é aquele que vai conduzir o tempo da reunião. A gente já está meio negativo no tempo, Edu ajuda a gente. E a gente mantém as nossas reuniões gravadas no YouTube, temos um canal, é uma ferramenta super potente para os membros, porque a gente se revê lá e consegue fazer alguns ajustes interessantes, é importante. Essa aqui é importante para os visitantes, não é obrigatório falar, a gente, claro, que convida, estimula, porque estamos num ambiente seguro, mas ninguém é obrigado a nada aqui, cada um no seu ritmo, no seu tempo. E nossa missão, adoro falar da nossa missão, porque ela relembra um pouco do amor que a gente tem pelo clube, e a nossa é desenvolver habilidades de oratória e liderança por meio da participação extremamente ativa da experiência inclusiva e do aprendizado contínuo. Eu acho que resume muito o que somos aqui no Brasília Toastmasters. Aqui o Toastmaster, para quem visitante, ele é uma organização educacional que está presente no mundo inteiro. Somos em mais de 143 países, 16 mil clubes, é muita coisa, e somos mais de 350 mil membros, o que ratifica muito esse método, e por isso que faz bastante sentido para nós todos que estamos por aqui. Olha só como é interessante, tem muita coisa corporativa, nós somos um clube comunitário, embora estejamos na UNB, esse é um comunitário, mas tem na Apple, aqui no Brasil tem bastante IBM, tem na Petrobras, é bem interessante, que ratifica de novo, que esse método é muito interessante. Enfim, Brasília Toastmasters, agora dou início à nossa reunião. Tem um martelinho para dar aquele efeito especial. Olha, que energia! E eu vou chamar o Alessandro, que vai conduzir uma parte especial hoje, porque estamos começando o novo ano do Brasília, e o Alessandro, como nosso ex-presidente, vai conduzir a parte de posse do novo board, que está aí muito ativo. Ale, é contigo a palavra. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom, depois de um ano, passamos um ano de liderança. O Toastmasters, como a gente fala, não é só oratória. Naturalmente, as pessoas se impactam inicialmente por isso, né? Porque mexe com o medo instintivo de todo mundo de falar em público, de se levantar a vida aqui à frente.
mas existe uma segunda parte tão importante quanto, que é aprender a liderar, aprender a desenvolver habilidades que muitas pessoas não dão valor ou que nem sabem que existe. O Tocho Massa, ele desenvolve habilidades de comunicação e de liderança, né? E hoje a gente vai fazer um momento importante, que é a transição da liderança anterior, do ano 2021, 2022, para que está iniciando agora, 2022, 2023. A gente gostaria que tivesse sido feito eleições. É difícil, inclusive a gente faz o convite para que vocês possam se incentivar a querer assumir funções, porque são desafios que cada um vai pegar da forma que desejar. Vocês vão conhecer pessoas sensacionais, vão se conectar às lideranças nacionais do Tocho Massas Brasil, e pode, inclusive, chegar à liderança nacional do Tocho Massas Brasil, quem quiser, e essa pessoa, que é o diretor de distrito, ele participa, inclusive, da convenção internacional que acontece a cada ano em um lugar diferente do planeta. Então, vamos começar nossa cerimônia de posse. Hoje, 6 de agosto, eu, como past president, deixa eu só tirar uma tela que apareceu aqui. A gente fala por quê, né? A presidente atual do nosso clube é a Letéia Mello, mas quem faz a cerimônia de posse é o presidente do período anterior, que foi 2020, 2021. Então, hoje eu quero trazer para vocês aqui a Pâmela Oliveira, que ela vai ler um trecho extremamente importante, e ele faz parte, inclusive, do contrato que vocês assinam com a Tocho Massa International, onde você se associa como membro. É um texto que muitas pessoas não conhecem, mas a gente faz questão de reforçar ele quando vocês estão aqui na nossa cerimônia de posse, para que vocês entendam que o compromisso de vocês, quando vêm aprender oratória, não é assumir a posição de aluno, igual uma faculdade ou uma sala de aula tradicional, onde você senta e espera que alguém passe o conteúdo para você. Tá? Então, a Pâmela, por favor, o espaço é seu. Tudo bem? Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de dizer que para mim é uma honra estar aqui, porque eu acredito em cada um desses valores, desses mandamentos que estão aqui. É o seguinte, eu vou comentar e eu gostaria que vocês repetissem comigo. Vou falar bem devagarzinho para vocês conseguirem repetir. Então, vamos lá. A promessa de um Toastmasters. Como associado de um Toastmasters e do meu clube, eu prometo participar nas reuniões do clube com regularidade. Preparar todos os meus projetos. Dando sempre o meu melhor. Preparar-me para cumprir e desempenhar bem as funções. A mim atribuídas nas reuniões. Apresentar avaliações úteis e construtivas aos colegas. Ajudar o clube a manter um ambiente positivo e acolhedor. Para que todos os associados possam aprender e crescer. Servir ao meu clube como diretor, quando designado a fazê-lo. Tratar os colegas de clube e nossos convidados com respeito e cortesia. Trazer convidados às reuniões. Trazer convidados do clube para que possam ver os benefícios que advêm de uma afiliação do Toastmasters. Cumprir as diretrizes e regras de todos os programas educacionais. E de reconhecimento dos Toastmasters. Agir segundo os valores fundamentais de integridade, respeito. Serviço e excelência. Durante a realização de todas as atividades dos Toastmasters. Assim eu prometo. Muito obrigada. Obrigado. Bom, pessoal, então, assim, para quem não conhecia, isso aqui está baseado fundamentalmente nos valores da Tocho Massa Internet e na missão que ela tem também e que ela transporta para o clube. Vocês viram que a Letéia leu mais cedo a missão que o nosso clube definiu alguns anos atrás, que ela também se espelha um pouquinho nessa ideia de que a gente pode construir algo muito melhor juntos e justamente quebrar as barreiras que as pessoas têm de achar que isso aqui é uma sala de aula, né? E aí o impacto realmente é diferente quando você entende o tanto que você pode crescer. Bom, nossa cerimônia de posse hoje ela vai ser breve,
A gente tem algumas pessoas no presencial e algumas que estão no online, e por esse motivo eu vou fazer a posse mostrando a foto e a função de cada um. Eu vou falar brevemente sobre cada uma dessas funções para que vocês possam entender um pouco mais. Se você é associado que não se interessou ainda, não conhece as funções, ou se você é um convidado que talvez se associe um dia, entender como é que vocês podem ajudar também como diretor de clube. Para que vocês conheçam quem é a liderança que está deixando agora no dia 30 de junho, que passou agora e começando no dia 1º de julho. A liderança passada tinha a Letéia Mello como presidente, a Laúze Pires e o Kim Gibson como vice-presidente de educação, a Raquel Mello foi vice-presidente de afiliações, eu estava como vice-presidente de relações públicas, o Gilmar Anderson, inclusive os colegas que estão em casa aqui, saber que é possível você participar do clube tanto presencialmente quanto online. O Gilmar é de Foz do Iguaçu, não existe um clube Toastmasters na cidade dele, e ele se associou a gente há um pouco mais de um ano atrás e já assumiu como tesoureiro do clube. A Kiki Yamagami, nossa secretária, e o Lázaro Almeida, que está aqui ao meu lado direito, foi nosso diretor de logística. Vamos conhecer agora quem é a nova liderança 2022-2023, que está começando agora com a gente, dia 1º de julho, para que vocês que não conhecem a dinâmica de datas. O ano fiscal do Toastmaster ele começa dia 1º de julho de um ano e vai até 30 de junho do ano seguinte, que é diferente do ano educacional. O ano educacional, que é o semestre letivo que a gente tem, que a gente chama de letivo, ele começa 1º de outubro, termina em 30 de março e começa em 1º de abril e acaba em 30 de setembro. Então, eles são intercalados entre o ano fiscal e o ano educacional. Vamos lá. Esse ano, como nosso sargento de armas, Lázaro Almeida aqui, palmas para ele. Tudo bom? Bom, quem é o sargento de armas? Né? O que é esse nome? Né? Esse nome advém do nome em inglês, Sergeant of Arms, que seria o diretor de logística. É a pessoa que ajuda ao clube a organizar a reunião previamente antes dela iniciar. Antes do online, a gente tinha praticamente somente reuniões presenciais. E essas reuniões precisam que tenha papelaria em dia, o nosso banner, o material de tecnologia que a gente utiliza e esses documentos todos que a gente guarda nas nossas pastas. Então, quando a gente tem uma organização bem preparada, tudo que a gente precisa para o dia da reunião ele flui melhor. A gente não descobre que está faltando algo quando a gente chega na reunião, porque ele tem uma lista, ele antecipa esse material. O nosso próximo diretor desse ano, palmas para o tesoureiro, que sou eu. Alessandro, você vê que é fácil a gente ficar repetindo e ajudando o clube. Pessoal, quem é o tesoureiro do clube? O que ele faz? Né? Por que a gente fala sobre isso? Quando vocês pagam a sua associação do clube, vocês pagam uma taxa semestral de $45. Este valor ele é fixo e é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Qualquer clube que você associar, $45 por semestre. Mais uma taxa de matrícula de $20 quando você se associa pela primeira vez na Toastmaster. Se você decide sair do clube e voltar daqui 10 anos, você não paga taxa de matrícula de novo, desde que você utilize o seu número de associado anterior. O tesoureiro é a pessoa responsável por organizar toda a documentação de associação de novo associado do clube, preparar esse material, registrar o associado no site da Toastmaster International e processar o pagamento a cada associação quando entra um novo associado, ou a cada semestre que a gente fez, o semestre de renovação, que são esses semestres de março a setembro e de outubro a abril do ano seguinte. E a gente paga todos esses valores para a Toastmaster International. Então, o clube ele retém uma pequena taxa de... Me fugiu a palavra. Caixa de clube. A gente faz um caixa para que a gente possa o quê? Investir em melhorias, para que a gente possa ter o nosso café lá fora, investir em material de limpeza também. Então, o tesoureiro cuida dessas planilhas financeiras. Então, vocês que têm, de repente, interesse de alguma forma de aprimorar a sua habilidade com finanças ou com números, o tesoureiro é uma boa opção para que você possa começar isso dentro de um clube e aprender. Tudo isso aqui tem apoio da gente, de outros colegas. E o Delmar Costas, palma para ele, está aqui presencial também. E Delmar, só fica em pé para o pessoal te conhecer, quem não conhece, nosso secretário, seja bem-vindo. O secretário é responsável pela parte de documentação do clube, é a pessoa que cuida de todos os documentos de organização em relação à diretoria. Ele participa das reuniões de liderança do clube também, fazendo as atas de reunião, antecipando o que pode ser feito, coletando ideias da liderança de clube, e ele compartilha isso diretamente com o presidente de clube. São pessoas que trabalham bastante junto. Vocês vão ver que essa formalização de um clube ele tem muito a ver com aquelas organizações mais tradicionais americanas.
mas de qualquer forma, trazendo essa mentalidade para a gente, ajuda a gente a construir um clube mais sólido, mais bem organizado, porque vocês vão ver que a reunião parece simples, para quem nunca viu uma reunião presencial. Só que durante um ano, construir esse clube, fazer ele crescer, continuar ativo, fazer todos vocês se desenvolverem, é preciso um grupo liderando e ajudando. Demar, muito obrigado. Ó, esse ano a gente tem um trio fortíssimo de relações públicas. O Solon está aqui, a Ana Maruja está aqui, a Vanessa está em casa. Palmas para eles, por favor. Relações públicas. O cargo é para uma pessoa, mas a gente sempre inova no nosso clube. A gente decidiu esse ano perguntar quem gostaria de participar. E como a gente já pensa que a sucessão vai acontecer daqui a um ano, o trio se uniu para trabalhar juntos nesse projeto. Eles são responsáveis por promover o clube nas mídias sociais, dentro das mídias tradicionais da cidade ou da comunidade que a gente vive. Se alguém, por exemplo, conhece alguém da UNB, quiser colocar o nosso clube ou algo sobre o clube no informativo da UNB, por exemplo, se quiser fazer contato com televisão, coisas desse tipo. É manter a boa imagem do nosso clube sendo compartilhada. Hoje em dia, com o digital, a gente enxerga muito isso, né? Está no Instagram, está no Facebook, no YouTube. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode fazer isso expandir para alcançar pessoas novas e que ainda não conhecem o clube. Uma deles está registrado oficialmente como PPPR no site da Toastmasters International, mas eles estão trabalhando em trio e o trabalho está muito bom. Eu estou no grupo do WhatsApp deles, eu estou assim, empolgadíssimo, que eles são super animados e vocês vão ver muita coisa bacana ao longo desse ano. Muito obrigado. Sola, Ana Maruja, Vanessa, obrigado. Nossa próxima função é a nossa VP de associação, Rejane Reis, está aqui também. Tudo bom, Rejane? É um prazer receber a Rejane de novo. É a segunda vez que ela está assumindo essa função, do tanto que ela gostou. E o bacana é que eu conheci a Rejane quando ela estava chegando na Toastmasters aqui na UNB. E eu lembro que ela falou que um dos desafios que ela tinha era conseguir fazer persuasão. Utilizar de persuasão. Ela tinha muita insegurança com esse sentimento de convencer, conversar com pessoas. E um ano depois que ela entrou para o clube, ela se associou como VP de associação em 2020, 2021. E ela foi reconhecida no ano seguinte como a pessoa mais influente da Toastmasters Brasil. Foi a associada que mais trouxe convidados que se converteram em membros da história do Toastmasters Brasil desde que ele foi fundado. Então, eu tenho certeza que ela... Eu faço questão de reconhecer que é importante a gente dar os parabéns para quem tem feito um bom trabalho. E ela tomou o desafio de novo esse ano para a gente poder ajudar o clube a crescer. E a gente sabe que quando um clube cresce, ele impacta não só vocês que já estão aqui, mas novas pessoas ao redor da comunidade. E quem sabe também realizar o meu desejo pessoal, que é um dia o nosso clube crescer tanto que a gente vai ter que dividir em dois, né? E virar um segundo clube aqui em Brasília com novas pessoas. Muito obrigado, Rejane. Seja bem-vinda também. E vamos para a nossa próxima VPE, Vice-Presidente de Educação, Simone Cortes. Bem-vinda. Como vai? Satisfação. A Simone é nossa associada também de um pouco mais de um ano. Conheceu o clube através da pandemia também, né? Chegou no online. E ela já assumiu esse ano como Vice-Presidente de Educação. Para quem não conhece, né, a gente fala muito da parte de oratória. A função dela é lidar com essa parte onde ela vai construir um clube sólido. A Toastmasters International coloca mais de 60% de todas as metas que eles têm de crescimento e de agregação de associados na parte educacional. Então, é um programa muito amplo, por mais que eu diga que não é uma sala de aula, mas quem conhece, já está dentro e já se desenvolve, sabe que é um grande desafio como associado se desenvolver de forma autônoma, porque você busca os seus objetivos no seu ritmo, mas a VPL é a pessoa responsável por agregar todos vocês juntos. Ela vai ajudar a implementar ou organizar ou manter um programa de mentoria que já existe no clube. Se não tem um programa de mentoria, a gente tenta implementar isso para que a gente possa diluir essa que é a função, sem dúvida, mais importante do clube. Claro que a presidência do clube é sensacional, mas a liderança educacional, ela faz toda a diferença. Eu já estive nessa função, sei do tamanho do desafio. Vocês que vão acompanhar a gente pelo próximo ano, vocês vão ver nos eventos da Toastmasters Brasil, se vocês se conectarem à Toastmasters International, o quanto que se fala sobre o VPR, ou a VPE, que é a nossa hoje, a Simone Cortes. Seja bem-vinda, obrigado por aceitar o desafio. E hoje, como eu falei, nosso clube sempre está inovando, e esse ano a gente tem o Solon
em conjunto com a Letéia, assumindo pela primeira vez uma função que não é oficial da Toastmasters International, mas assim como não são 3 vice-presidentes de relações públicas também, mas que trabalham em conjunto. O Solon, ele tem um desejo, que eu sei, está ali escondidinho, de assumir a liderança como presidente, mas ele ainda acredita que precisa de um apoio. E a Letéia, incrivelmente, até vou chamar ela aqui, por favor, Letéia, que é a nossa presidente atual, amiga do Solon, que fez esse convite para ele, e ele assumiu a ideia de ser vice-presidente para que ele possa aprender junto com ela e estar com a gente aqui desse período que seja o mais breve possível, para que ele assuma integralmente a posição, mas que vocês saibam que existe o apoio incondicional de quem está dentro do clube. Quem está dentro do clube como líder sabe que muito em breve a liderança nacional vai vir oferecer apoio. Eu sei que a Eva está aqui, inclusive, dá uma salva de palmas para ela. A Eva Maciel, que está com o fundo de Leão ali, é do Leão do Norte, lá de Recife, o primeiro clube do Nordeste brasileiro, e hoje a nossa diretora de área. E diretora de área é a pessoa responsável por vários clubes de uma região, de um certo país ou de uma certa cidade. Se o nosso clube tivesse, se Brasília tivesse, por exemplo, 50 clubes, a gente teria com certeza vários diretores de áreas em Brasília. Tá? A gente ainda não tem, porque o Brasil ainda tem poucos clubes a nível nacional, mas no diretor de área ele não pega vários estados. E hoje a Eva é a pessoa responsável pela liderança. Eu tenho certeza que o Solon em breve vai estar conectado com ela e depois vai se conectar aos diretores de divisão, que são as pessoas que cuidam dos diretores de área, e conectar o Toastmasters Brasil, que são os diretores a nível nacional. Tá? Todas essas funções passam de forma encadeada para dentro do clube e dilui aqui em vocês o que a gente acredita que tem de melhor, tanto de liderança quanto de oratória também, as novidades todas que estão por vir. Então sejam bem-vindos, nossa presidente atual, Solon, vice-presidente. É um prazer receber vocês aqui. E eu quero passar a palavra agora. Tá, aqui tem a foto geral do nosso grupo, tá aí, ó, o slide eu tinha até montado. Para vocês que estão em casa, está até mais fácil de ver o nosso board completo 2022-2023. E qualquer um de vocês que estão aqui, que tiverem interesse de conhecer mais sobre isso, você pode conversar com qualquer um deles que estão aqui na foto, para que vocês possam entender um pouco mais sobre a função, tirar alguma dúvida. Lembrando que cada um deles assumiu um desafio individual. Cada um vai seguir o caminho que quiser, vai aplicar a técnica que quiser. Os manuais do Toastmasters International, eles te dão um norte, mas você leva no seu ritmo, assim como o seu discurso, os seus programas educacionais. Sejam muito bem-vindos. E agora eu quero passar a palavra para o Solon, nosso vice-presidente, para fazer um breve discurso aqui de posse e depois até. Obrigado. Bom, eu quero agradecer a todos a oportunidade essa manhã, que a gente já chegou um pouquinho cedo aqui, todo mundo correndo, para deixar tudo afinado, tanto online quanto presencial. Agradecer a oportunidade, que muita coisa nova para mim, então está sendo uma oportunidade muito grande de crescimento. Tem que agradecer aqui a semente que foi plantada da nossa presidente, a Letéia, que ela sempre falou com muito carinho do nosso clube Toastmasters, todo mundo sabe. Então, eu estou vendo agora, experimentando um pouco desse amor e esse carinho que ela tem com o clube. E nessa oportunidade eu quero crescer com todo mundo e a gente está sempre voltando agora para o oratória, liderança, conectadas na prática, que é o que a gente faz aqui. Então, é uma oportunidade muito grande para mim e eu acredito que para todos também, para poder participar e crescer junto, beleza? É isso, obrigado. Muito bem, Solon. Gente, todo mundo que me conhece sabe que eu falo com um amor absurdo sobre o Toastmasters, porque eu entendo ele na minha vida. As pessoas que me conheceram há algum tempo conseguem ver a diferença da minha condução, minha oratória, minha liderança, a minha conexão com as pessoas. Quando eu cheguei, a palavra networking que me pegou, falei assim, nossa, eu acho que eu não sei conversar com ninguém, eu não tenho habilidade de conversar num café, ou se meu chefe me parar no elevador. Aí eu vi aqui esse universo, 30 pessoas para eu tratar essa habilidade, entrei logo de cara como VPE na época, e foi para mim fenomenal a tratativa com todo mundo. Então eu vejo de verdade como funciona na minha vida profissional e pessoal
E eu quero muito que vocês entendam isso para vocês, que cada um entenda em sua vida o que o Toastmaster pode trazer. Não é uma seita, não é um grupo doido, não tem nada, porque parece às vezes, né? Mas o que é isso aqui? Mas quando eu vim a primeira vez, eu me deparei com o Alessandro e outros meninos, que eu falei, gente, o pessoal profissional e engajado está aí nesse universo e eu quero colar nesse povo. Então, eu espero que todos renovem, os que já são membros, renovem essa intensidade, essa vontade de crescer junto, porque, como a Lê bem mencionou, não é escola. Então, aqui a gente não consegue, não é uma prestação de serviço, a gente não senta e fica esperando nada. É muito ativo. O que eu quiser, eu vou alcançar. E no ritmo que eu puder e quiser. Então, muito obrigada pela oportunidade de novo de ser presidente nesse novo formato, com um time potente. Eu estava, confesso, um pouco desanimada, levei isso para o time, veio assim, Então, eu sou extremamente feliz pelo novo board. Agradeço profundamente a Ana Marusa, que puxou esse carrinho, pegou na mão, a gente foi para um café, sentou e saiu essa maravilha. Estou encantada. Muito obrigada, gente. Vamos juntos, se joguem, que é o lema aqui da gente. Muito obrigada, Salão. E agora, sim, vamos para a etapa mesmo da reunião. Convido a Simone, que será a nossa Toastmaster do dia, aquela cerimonial que conduzirá o nosso momento de reunião. Obrigada, Sim. Passa para cá. Bom dia. Então, vamos dar início à nossa reunião. E hoje a nossa reunião tem uma estrutura um pouquinho diferente. Vou mostrar para vocês. O nosso tema hoje, e é o que de principal a gente tem na reunião, é a posse da nossa nova diretoria. Vou conduzir a reunião como a Letéia já apresentou. Temos hoje como timer o Eduardo Schima, e eu vou chamar ele aqui para apresentar a função. O palco é seu, Edu. Vamos recebê-lo. Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo. Eu sou o timer do dia, né? E a função aqui hoje é registrar esse tão importante recurso que é o tempo, né, para o discurso. E, além disso, também, eu vou apresentar para o professor que está discursando também a escassez desse tempo. E como que eu vou fazer isso? Usando essas placas. Primeiro, vamos dar exemplo do discurso de improviso, por exemplo. Né? No discurso improviso, depois de 1 minuto e meio, eu vou apresentar essa placa verde. Ok. Aqui você está elegível para votação, já, se você parar nesse momento. Depois de 30 segundos, essa placa amarela. Depois, mais 30 segundos, a vermelha. Isso significa que você tem mais 30 segundos para continuar sendo elegível para a votação de melhores discursos. Vamos seguir após. Obrigado. Obrigada, Edu. Temos hoje como accounter o Ildemar, e ele vai também apresentar a função. Olá, Simone. Bom dia. A função do accounter é verificar palavras de preenchimento e verificar palavras de recursos de muleta que nós utilizamos muitas vezes em nossas apresentações, do tipo, então, pense bem, como diz um amigo meu, você está me entendendo? Você está me entendendo? Então, são palavras de preenchimento que muitas vezes usamos, mas que prejudicam o nosso discurso. Obrigada. Como Topic Masters para o discurso de improviso, nós temos a Rejane Reis, mas eu vou deixar você apresentar no momento, tá bom, Rê? Ok. E o avaliador geral da reunião é o Alessandro. Pessoal, quem é o avaliador geral numa reunião da Toastmaster? Né? Todo o projeto educacional que a gente falou mais cedo, que inclusive encabeçado pela nossa Toastmaster do dia vai ser a Simone, ele é baseado em feedback. Vocês vão perceber que todo mundo que participa na reunião, ele recebe uma avaliação, ele recebe um feedback de como que ele poderia melhorar e o que ele está fazendo muito bem. O avaliador geral, ele vai fazer essa percepção para vocês de toda a reunião, desde o início dela até a hora da conclusão. E vou fazer também uma breve avaliação de todo mundo que assumiu uma função hoje. Essa é uma das formas que vocês participam do programa educacional, que muitas vezes vocês não estão discursando.
As pessoas, inclusive, acham, Simone, que para você se desenvolver aqui é pegar o discurso e fazer. Na verdade, ser a Toastmaster do dia é um dos grandes desafios de improviso, de você se organizar com uma apresentação de slideshow. Ela agrega várias ideias. Então, a professora Gerali vem trazer isso para vocês lá no finalzinho da reunião, como que foi essa participação. Obrigado, Simone. Há também uma função muito importante na reunião, que é a de gramático, e a Nayá vai apresentar essa função para a gente, que ela é a nossa gramática de hoje. Parabéns à nova diretoria. Bem, como gramática, eu estou aqui para comentar sobre a linguagem, sobre o português. Já tive essa experiência com o inglês muitas vezes, mas português aqui hoje. E dar exemplos concretos de como é que foi essa aplicação, né? A boa aplicação, principalmente, da gramática. E eu trago também a palavra do dia, certo? Exato. E eu pensei trazendo realmente a nova diretoria, esse novo ano, renovação, que seria um substantivo feminino, que tem a ver, ação é efeito de renovar, ação de fazer algo que fique como novo, ato de modificar, modificar para o melhor, deve ser, né, renovamento. E a frase seria, é preciso reinventar, fazer de novo de forma diferente, e é uma constante renovação, e é isso que eu quero para o clube, com certeza, é sempre essa renovação que é muito importante. Vou ficar de olho na palavra do dia, e como ela já falou, sempre dando joinha quando você usar a palavra renovação. Tá bom? No discurso. Agora nós entramos na primeira parte oficial da nossa reunião, que é a de discursos preparados. Em geral, nós temos 2 a 3 discursos preparados por reunião, mas hoje, atipicamente, nós teremos um discurso preparado, que é o discurso do Lázaro. E ele está num projeto especial. A trilha dele é a de domínio de apresentação. O projeto é gerenciar reuniões online. A avaliadora dele hoje vai ser a Ana Marúzia. E o título do discurso é Modelo de Contratação Ágil do TCU. E o discurso do Lázaro é um discurso diferente, porque ele é um discurso mais longo hoje. E o Lázaro tem de 20 a 25 minutos para apresentar o discurso dele. Lázaro, o palco é seu. Nesta apresentação, eu vou utilizar alguns termos que normalmente eles não são encontrados por um público leigo. Mas, no entanto, essa apresentação vai estar sendo voltada para um público mais técnico. Então, não estranhem se vocês não entenderem alguma palavra, algum conceito que eu for apresentar. Há muitos e muitos anos atrás, em uma galáxia muito, muito distante, havia um Tribunal de Contas. E neste Tribunal de Contas havia uma demanda crescente para a produção de tecnologias. E para tentar resolver isso, esse Tribunal de Contas contratou uma fábrica de software. No entanto, essa fábrica de software apresentava inúmeros problemas. Normalmente, as entregas sempre atrasavam. Além disso, sempre havia inúmeros bugs no código. E também a insatisfação dos clientes foi aumentando, até que essa fábrica explodiu. Metaforicamente. Foi aí então que bravos, destemidos e corajosos servidores públicos resolveram renovar. Resolveram fazer uma renovação nessa área de contratos. Resolveram encontrar o santo grau das contratações. O contrato queria governar os contratos. E assim o fizeram e iniciaram uma jornada e nesta jornada eles encontraram 2 coisas muito interessantes. A primeira delas foi um mantra de que quem paga ponto de função recebe ponto de função. Por favor, anotem isso, para nunca esquecerem. E imprimam e colhem na sala de vocês. Quem paga ponto de função recebe ponto de função. Outra coisa muito interessante nessa jornada foi encontrar um manuscrito ancestral conhecido como Manifesto Ágil, que poderia ser resumido da seguinte forma:
todo software ele é produzido por pessoas para pessoas, ou seja, as pessoas estão no centro do desenvolvimento de software. No entanto, o dilema continuava. Como não cair na armadilha do lucro e incompetência dos modelos de contratação body shop ou nos problemas da fábrica de software? Foi aí, então, que eles encontraram uma solução. Vamos, então, ter postos de trabalho de desenvolvedores, remunerando muito bem esses profissionais e também vamos exigir deles níveis mínimos de serviço, que podem ser descritos por 3 dimensões. A primeira delas, produtividade, que seria avaliada por pontos de função e linhas de código. A segunda dimensão, a qualidade dos softwares, que seria avaliado por meio de um aplicativo como SonarCub. E, por fim, a satisfação dos clientes, que seria avaliado por meio de um questionário. E tudo parecia lindo e maravilhoso, e de fato estava sendo. As entregas estavam ocorrendo no prazo, os bugs diminuíram consideravelmente, os códigos começaram a ser refatorados. E, além disso, a satisfação dos clientes aumentou consideravelmente. E tudo parecia lindo e maravilhoso. Mas nós sabemos que as histórias não são feitas apenas de caminhos felizes. E essa história não seria diferente. Surgiu, no meio da execução contratual, uma pandemia sem precedentes na história da humanidade. E essa pandemia trouxe consigo milhares de mortos e milhares de desempregados. Por outro lado, na área de desenvolvimento de software, nunca os profissionais tiveram tantas oportunidades, principalmente no trabalho remoto. E isso foi um absoluto desastre numa contratação que havia sido pensada para ser executada presencialmente. Aí, então, aqueles servidores públicos se depararam novamente com um grande problema. Mas, se vocês estão lembrados, não eram meros servidores públicos. Eram bravos, destemidos e corajosos. E com muita força de vontade e muito trabalho, conseguiram renovar aquele contrato, fazendo com que ele deixasse de ser presencial e pudesse ser remoto. E assim, eles proporcionaram conforto para os profissionais terceirizados que trabalhavam conosco. Enfim, essa contratação realmente parecia muito boa, a bala de prata das contratações, o santo grau das contratações, tudo aquilo que qualquer órgão público, em termos de contratação na área de tecnologia, poderia esperar. E, de fato, era. E tanto foi interessante esse modelo de contratação, que o Ministério da Economia, por meio da Portaria 5651, deixou essa contratação de ser uma possibilidade para ela se tornar o padrão das contratações na área de TI. Interessante, não é? De vocês aqui, alguém tem interesse em experimentar essa contratação no órgão de vocês? Por gentileza, podem levantar a mão. Um de cada vez, por gentileza. Mas levantem a mão, por favor, levantem a mão e mantenham a mão levantada. Nós vamos fazer um jogo agora, nesse momento. Tudo bem? Eu vou fazer para vocês 4 perguntas. Para cada pergunta, se vocês responderem não, vocês abaixam os braços. Se vocês responderem sim, podem continuar com os braços levantados. Tudo bem? Está acertado? Ok, vamos lá então. A primeira pergunta. A sua organização já tem a cultura ágil estabelecida dentro e fora da área de tecnologia? A segunda pergunta. A sua organização, ela possui níveis e indicadores da produtividade e da qualidade esperadas de profissionais terceirizados?
A terceira pergunta: a sua organização possui profissionais e bons gestores para coordenar os profissionais terceirizados? E por último, e talvez seja mais importante, a sua organização ela possui a capacidade de assumir o risco advindo de uma contratação desse modelo? Para aqueles que mantiveram as mãos levantadas, eu gostaria de dar os parabéns, porque esse modelo é o ideal para vocês. Já vocês que abaixaram os braços, uma coisa eu vou falar, não desanime, mas primeiro adquiram essas capacidades para poder antes tirar o melhor proveito desse modelo de contratação. Por fim, eu queria dizer que essa história ainda não acabou. A Rússia invadiu a Ucrânia. Grandes empresas de tecnologia já estão voltando para o modelo presencial. Além disso, uma das maiores economias do mundo, os Estados Unidos, aumentaram as taxas de juros e, consequentemente, estão diminuindo a atividade econômica mundial. E todos esses eventos, eles vão invariavelmente afetar direta ou indiretamente os contratos de tecnologia. Mas se há algo que nós aprendemos com aquele manuscrito sagrado chamado Manifesto Ágil, é que nós não devemos fugir das mudanças. Nós devemos abraçá-las. Abraçá-las e também trabalharmos em conjunto para que nós possamos resolver quaisquer problemas que aparecerem. Muito obrigado, pessoal. Então, ok. Então, vamos dar uma paradinha agora para a gente conversar um pouquinho, fazer os nossos contatos, matar a saudade também, que já temos algum tempo que não nos vemos. O pessoal que está aqui no presencial tem uma mesa de café montada lá fora e eu vou ficar aqui com o pessoal do online, batendo papinho, conversando com os nossos visitantes. O pessoal do clube, a Lê, a Leteia, a Alessandro, vai fazer a conversa com os nossos visitantes. Temos alguns visitantes aqui. E eu fico aqui com vocês 5 minutinhos de parada, ok? Ah, dá para ver aqui. Quem são os nossos visitantes? Deixa eu ver aqui. Sami? Tá, o nome dele está como Sam, né? Deixa eu pegar a cadeira para não ficar abaixado aqui. Oi, Sam, seja bem-vindo. Você quer se apresentar para a gente? Seu microfone está desligado. Peguei agora. Você é o irmão do Solon. Ah, você é o gêmeo do Solon. Seja bem-vindo. Oh, eu sou o gêmeo mais bonito. Tudo bem? Se apresente para a gente. Que bom, que bom. Seu irmão vai trazer você para o clube? Eu já estou ouvindo hoje. Não sei se vai dar para vir outro dia. Aqui em casa está todo mundo dormindo agora. Molecada. Que bom, que bom. Eva, é um prazer tê-la aqui. Oi, tudo bem? Que bom, adorei poder participar. Adorei a mudança de horário também. Já te apresentou. Pois é, porque era à tarde bom, antes, né? Ficou ótima essa mudança. Nunca também conseguia gostei. à tarde. Aqui em Recife, a gente à tarde, dia de sábado, não consegue se comprometer com nada. Bom que passou para amanhã e adorei participar hoje, tá? Muito bom. E aprender, né? Porque o híbrido é novidade, então, assim, a experiência está sendo bem positiva. E é um grande desafio. E que sotaque gostoso, Eva! Oh, acho que sou a única pernambucana aqui nessa reunião. Que delícia! O Hélio está visitando a gente também? É, Solon? Visitante, Hélio?
Seja bem-vindo. Se apresente para a gente, quem te trouxe, como é que você ficou sabendo da gente? Olá, muito bom dia. Meu nome é Hélio Vitor, sou natural aqui de Goiânia, da terra do Piqui. Tenho 43 anos, sou profissional de marketing de rede e conheci o Toastmaster através de um amigo aqui de Goiânia, que me convidou, me falou muito bem do clube. Cheguei a me associar, a tentar fundar um clube aqui em Goiânia. E agora estou namorando aqui o grupo de Brasília, que eu sei que tem um clube bilíngue, e é o meu objetivo desenvolver essa habilidade de palestrar, de dar conferências, de entregar o que está aqui no meu coração para o mundo através da língua inglesa e espanhol também, outros idiomas, né? Então, estou muito feliz aqui. Recebi o convite da Rejane, tinha feito contato ele pelo Instagram, e a gente está junto aí. Quero saber mais aí dos participantes aí, dos convidados. Que bom, Hélio, seja bem-vindo, que bom que você chegou até a gente. Eu também sou comedora de piqui, eu sou goiana do quadradinho aqui do DF, mas a gente está bem aqui no meio do Goiás. Adoro piqui também, adoro sua cidade. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. A Rejane já tem seu contato, né? Então a gente vai conversar bastante aí. Quem mais nós temos aqui? Vanessa, Érica. A Érica, você é visitante do nosso clube, é? Olá, bom dia. Sim, eu estou muito empolgada por estar nesta reunião, nesta apresentação dos novos diretores. Eu moro na cidade do México. Eu pertenço a um clube de Toastmasters empresariais. Na cidade do México, eu sou diretor de área também. E eu aprendi português há 2 anos, eu acho que 2 anos, mas aqui quase não pratico. Então, eu tenho certeza que vou cometer algum erro com meu portunhol. Mas, por favor, me corrija. Você está falando muito bem português. Eu quero fazer uma renovação na minha vida. E eu gostaria de participar das sessões e ser um sócio do seu clube. É um membro duplo, se você me aceitar. Muito prazer. Nós aceitamos, claro. Seja bem-vinda, Érica. Olá. Tenho um problema de conexão, mas que eu congratulo que I want to say congratulations to Toastmasters Club. Estou tentando formar parte do clube. Estou em conversação com o Alessandro Dias para isso. Então, pronto, eu vou ser parte do clube e vamos ser companheiros com vocês. Que bom. Vai ser muito bem-vindo, Felipe. Tem mais algumas? Obrigado. O Hélio? Eles já retornaram? Acho que eles estão retornando. O Hélio já falou, né? Yara. Você quer se apresentar, Yara? Os preparados. Hoje nós tivemos um discurso maior do Lázaro, por isso a gente teve um discurso só. Às vezes os discursos são de 5 a 7 minutos. Então a gente deixou esse tempo para ele, especial, e também tivemos a cerimônia de posse, mas geralmente nós temos mais discursos preparados. A segunda parte da reunião são os discursos de improviso, que é essa parte que eu vou comandar agora. E quem nunca teve que improvisar? Quem nunca teve que improvisar uma conversa de elevador? Ou, como a Leteia gosta sempre de falar, meu chefe vai me chamar e eu não sei o que eu vou falar. Ou até um date, né? Que hoje está esse termo, eu tenho uma filha adolescente, eu custei entender o que era date. Mas esse date que você tem que se virar naquele momento, a pessoa vai te fazer uma pergunta e o que você vai falar.
Então, essa segunda parte são esses discursos de improviso. Eu trago uma proposta para vocês, a pessoa tem de 1 a 2 minutos para falar, como o Shima já falou, e assim que ele levanta a placa vermelha, a pessoa pode terminar o discurso com mais 30 segundos. Combinado? Então, quando a pessoa começar a falar, na hora que ele levantar a placa verde, é porque você está no tempo para votação. Ele levanta a amarela, é uma atenção. A vermelha, olha, já deu seu tempo, você tem mais 30 segundos. Combinado? Então, hoje, como foi proposto pelo nosso vice-presidente, nós estamos em agosto. E agosto, nós temos o Dia do Folclore. E o folclore é comemorado no dia 22 de agosto. Folclore como que a gente pode definir o folclore? É um conjunto de crenças populares que foram criadas com algum objetivo. Se a gente analisar friamente, eu fui estudar sobre o folclore. Olha só, gente, estudei quando era criança, e quando a gente faz essa função que eu estou hoje, eu estou como Table Topics hoje, comandando essa parte. Em outra reunião, vou estar em outra função. Eu fui estudar sobre folclore. E eu estudei e fui lendo várias coisas e vendo que são crenças, histórias, danças, tudo foi criado com a sabedoria popular. E, às vezes, com algum objetivo, para atingir algum objetivo, alguma história. E eu achei super interessante. Geralmente, a gente estuda quando a gente é criança, né? Na escola, Dia do Folclore, aquelas lendas urbanas. E eu vou propor aqui agora, eu vou falar um pouquinho para vocês. O meu primeiro desafio é falar um pouquinho sobre superstições. Eu queria falar assim, algumas superstições que nós temos e que às vezes a gente não sabe nem por quê, mas a gente fala, nossa, todo mundo está fazendo, eu fiquei me imaginando. Uma delas é passar embaixo da escada. Gente, eu fico assim, gente, eu não acredito em tanta coisa, mas eu não consigo passar embaixo de uma escada. Eu acho tão engraçado. Quebrar espelho, né? Vai dar azar se você quebrar um espelho, você vai ficar 7 anos com azar. Chinelo de cabeça para baixo. Quem nunca, né? O pessoal fica, nossa, se ficar com o chinelo de cabeça para baixo, a Ana Maruza é ótima para contar histórias. A mãe morre. Ai, meu Deus do céu. Tem que olhar antes de dormir e falar, meu Deus, tem um chinelo de cabeça para baixo. E eu queria convidar o nosso querido Alessandro para poder inaugurar esse nosso momento aqui. O Alessandro, eu gostaria de convidar o Alessandro justamente porque ele representa bem essa parte, ele já competiu como Table Topics, e para os visitantes entenderem como funciona, eu queria convidar o Alessandro para ele contar uma história para a gente. Conta uma história que você já viveu, que tem a ver com alguma coisa que você tenha passado por alguma emoção, alguma coisa assim. Conta uma história para a gente, de 1 a 2 minutos. Sim. Legal. Com folclore, eu não estava preparado para essa palavra, eu estava aqui do lado conversando com o Solo, e quando a Regiane mencionou que a ideia do folclore, diretamente eu voltei para o meu 2º, 3º ano ali na escola infantil, pintando o Saci Pererê, pintando a mula sem cabeça e dos gibis do Maurício de Souza. Toda criança, quando é pequena, é exposta à ideia, né, do fantasioso, e isso tudo é muito importante para a construção de uma boa imaginação, né? Pessoas mais criativas, mais preparadas para lidar com dificuldades na vida. Eu sinto até falta de viver um pouco mais disso no dia a dia, né? Da gente realmente acreditar que é possível, né? Perder, a gente vai crescendo e geralmente a gente perde essa essência da criança, que é o imaginário tão amplo e tão complexo, cheio de possibilidades. Agora, trazendo a ideia de uma história, né? Como é que eu posso compartilhar com vocês, lidar com certas inseguranças? Para quem não sabe, eu sou uma pessoa que, quando era mais novo, principalmente, eu sempre ficava com medo de estar no escuro. Né? Tipo assim, pô, você vai sair num ambiente que você olha lá fora e dá aquela sensação estranha, né? Aquele estralozinho na mata, mas, ao mesmo tempo, eu cresci com o meu pai sempre participando de pescaria. A gente ia para o Araguaia, acampava, só que quando a gente junta as crianças, os amigos juntos, o medo some. Né? E você consegue fazer coisas que jamais, talvez, você faria sozinho, chegar e caminhar no meio daquela praia do Araguaia, somente com a luz da lua. Lá longe, assim, você vê que você já afastou tanto aquela pequena luzinha do seu acampamento acesa e está lá aquele tanto de menino pescando. A gente devia ter 12, 13 anos ali.
e de repente um dos meninos diz, jura que viu uma onça. Né, cara, e pensa, para criança até o medo é divertido, né? E a gente pegou e saiu correndo na praia. Para quem não conhece o Araguaia, eu falo praia porque é realmente uma praia, né? Você tem o Rio Araguaia inteiro, descendo uma boa parte onde a gente tem um acampamento. A nossa praia devia ter ali perto de quase 1 quilômetro de extensão, e lá atrás, mata fechada, e à frente a praia. Então alguém viu uma onça na areia, né? E a gente saiu voado de volta para o acampamento, né? E chega aquele tanto de criança, aqueles adultos tudo bebendo, fazendo festa. A gente viu a onça, viu a onça, viu a onça, mas na verdade os adultos foram atrás, né? Ver se tinha uma onça mesmo. É raríssimo, infelizmente, ver uma onça, inclusive no Araguaia, né? Muito desmatamento, muita caça aos animais, né? E infelizmente ou não, né? Não encontraram a onça. Eu fico até feliz, porque eu sei que no nosso acampamento, né? A gente era criança, não percebia isso, tinha muitos adultos com aquele histórico de caçador mesmo. Né? E não é o caçador por diversão, é o caçador predatório, inclusive dos peixes lá, a pirosca, né, que é o pirarucu, em extinção há muitos anos. Eu lembro de todos os anos, né, e aqui fica um alerta para quem está em casa também, que conhece alguém assim, os adultos vinham para o nosso acampamento pescar, ou acampar, quer dizer, e a primeira coisa que eles faziam era pegar da margem do rio, andar o mais perto da mata, são, sei lá, dezenas de metros, abrir uma vala na areia e enterrar as redes de pesca que são proibidas, para que depois, lá na frente, né, durante a madrugada, eles saíssem para pescar, né, e estender essas redes nos lagos, né, que geralmente quando a água baixa, o lago fica bem raso e o pirarucu vira presa fácil. Né? O pirarucu não é um peixe que vai no anzol. Então, fica essa história para vocês. Muito obrigado. Passei do meu tempo. Rejane, quase escrevi um livro de historinha aqui. Obrigado. Muito obrigada, Alessandro. Eu gosto sempre, quando eu conduzo essa parte da reunião, de falar um pouquinho para vocês assim, que não existe certo e errado. Quem garante que essa história do Alessandro é verdade? Ninguém vai saber. Então, não tenham medo de participar, é o que vier na sua cabeça. E também você não precisa. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, nossa, citaram um livro ali, eu tenho que saber sobre o livro, sobre a parte da história. Não existe. O que eu proponho aqui é uma inspiração para vocês. Eu propus, eu contei um pouquinho de superstição e ele já enganchou outra história, e isso é muito importante. Então, é o que vem na sua cabeça, como que você vai se virar? É aquele, não tinha um quadro na televisão que falava se vira nos 30? Aqui é se vira de 1 a 2. Então, agora vamos continuar falando de folclore. Eu pesquisei também algumas coisas que falam de adivinhas, aquelas frasezinhas e perguntas, o que é. E eu confesso para vocês que eu sempre passo raiva quando eu escuto isso. Eu sempre passo raiva porque eu falo, gente, eu nunca sei. Ou então eu tenho que decorar. Tipo essa assim, qual é o céu que não tem estrelas? Alguém sabe? Pois é porque a Simone decorou e eu tenho certeza, porque quem ia saber qual é o céu que não tem estrelas? E eu queria chamar alguém aqui à frente, se tiver algum voluntário, ou, se não, eu vou chamar alguém sem pressão, se alguém quiser vir falar um pouquinho para a gente. Fala, Uzi. Alaúze, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre céu. Um céu que você goste, um céu que você já tenha visto. Fala um pouquinho de céu para a gente. Alô? O céu. Quem me conhece, sabe que todos os dias, quando eu acordo, eu olho pela janela e admiro o céu. Admiro o céu, admiro a beleza que são as cores. E começo a imaginar quem está lá. Quem está olhando? Quem está olhando para nós? O céu, eu também adoro admirar o céu quando eu saio para correr. Geralmente de manhã, logo depois que eu abro a minha janela, vejo aquele céu, eu penso, já está lindo. Pronto para eu sair correndo. Começo a correr e ao mesmo tempo, de novo, ao olhar aquela imensidão na minha frente, de novo eu levanto os olhos e novamente admiro o céu. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa que, ao longo do dia,
Sempre que eu tenho a oportunidade de olhar pela janela, de sair lá fora, o céu é sempre algo que eu paro e admiro. Nós precisamos aprender a encontrar beleza nas pequenas coisas. E o céu está aí de graça. É só você abrir a sua janela e parar para admirá-lo. Muito obrigada. Que legal! Muito bom. Adoro o céu também e o céu de Brasília, né, gente? Pelo amor de Deus, eu não sou de Brasília, mas esse céu é maravilhoso. Todos os dias eu olho e falo, nossa, que céu lindo! E eu queria relembrar renovação do nosso board, renovação de votos e essa renovação do céu, que todo dia sofre uma renovação. Vamos continuar falando um pouquinho de folclore. Eu li também sobre algumas lendas, que eu acho que lendas brasileiras, que eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar do Saci Pererê, do Curupira, Mula Sem Cabeça. E uma história que me chamou e sempre me chamou muita atenção foi a história do Boto. O Boto cor-de-rosa, o Boto que eles falam que ele vira um homem e sai durante a noite e engravida as mulheres. Então, eu fui ler sobre essa história falando que eles criaram essa lenda justamente, o que eu falei no começo, que as lendas são criadas para justificar alguma coisa. Então, as mulheres que apareciam grávidas sem ter marido, era grávida do Boto. Então, eu queria agora chamar alguém aqui, algum voluntário, alguém online quer falar. Sem pressão, sem pressão, sem pressão. Então, eu vou chamar Nayá! Nayá! Eu queria que você contasse alguma história. Hoje a gente vai falar muito de história. Alguma história que você conheça, de família ou de amigos, que seja alguma história que alguém contou para esconder alguma coisa. Esconder? Alguma coisa assim, olha, contei uma mentira, uma história, para esconder alguma coisa na sua família, aqueles casos de família que sempre fica... Poxa. Ou alguém que você conheça no seu trabalho, pode ser alguma coisa nessa linha. Uau! Criatividade. Tá bom, vamos lá. Então, para esconder, né? Bem, lenda é uma coisa muito interessante mesmo, o folclore em si, né? É a cultura do Brasil, mas, assim, para esconder é sempre voltado, principalmente o medo, o Alessandro falou de medo de escuro, né? Eu acho que, quando eu era criança, a minha avó, ela sempre me dava... Ela tentava me incentivar, que não existe, né? Então, contava essas histórias realmente muito interessantes. E eu não sei se eu vou conseguir realmente responder a pergunta da Regiane, mas quando falou em lenda, eu lembrei do meu próprio nome, Nayá, né? Que vem de uma lenda de uma índia, que ela se apaixona pelo reflexo da lua e acaba se jogando, ela fica apaixonada. E ali ele fica muito sentido com aquilo, e ele acaba trazendo de volta com Vitória Regia. Então, eu pensei nisso tudo. Mas, em relação a esconder, realmente é muito difícil, assim, porque a gente sabe que as lendas existem exatamente para justificar. Muitas vezes é uma coisa que acontece. E eu acho interessante isso do Boto também. Mas, quando falou em lenda, folclore, a primeira coisa que veio realmente foi de toda essa cultura que a gente tem o tempo todo. E o meu nome, né, Nayá, que muitas vezes as pessoas até perguntam, existe uma história realmente em relação... Existe. Minha bisavó chamava Nayá, eu me chamo Nayá, e eu estou aqui para apresentar a Vitória Regia para vocês. Voltamos. Eu esqueci de falar sobre uma superstição que eu acho também que eu não sei se alguém corre esse risco, mas... que é ver a noiva antes do casamento. O noivo não pode ver a noiva antes do casamento, porque senão dá azar. Então, eu queria chamar mais um voluntário aqui para falar com a gente. Voluntários online.
temos o Hélio Vitor. Hélio, a pergunta é o seguinte, eu queria que você, hoje estamos falando de histórias, eu queria que você contasse uma história de casamento. Um casamento que você foi, ou seu próprio casamento. Conta uma história para a gente de casamento. Hélio, o palco é seu. Olá, muito prazer, meu nome é Hélio Vitor, eu tenho 43 anos, sou pai de 2 meninos, um de 8 e um de 13 anos. Sou divorciado e faz 3 anos que meus filhos estão morando comigo. E é muito interessante, né, essa pergunta, porque quando eu tomei essa decisão de não prosseguir no relacionamento, foi algo muito difícil, porque eu estava com muitas crenças religiosas, com muito medo do que os outros iam achar, do que os outros iam dizer, e também do fracasso, né, de não ter dado certo. Porém, eu tive que buscar forças e acreditar que eu poderia ser feliz, que eu poderia superar essas dificuldades. E hoje faz 3 anos que meus filhos moram comigo. Depois de 5 anos que eu decidi não prosseguir com esse relacionamento, porque eu acredito que uma das grandes falhas foi ter pulado a fase do namoro. Eu já fui direto para o casamento, né? Foi algo assim que não tinha sido planejado, não tinha analisado os nossos objetivos. Eu acho que eu era imaturo. E hoje eu fico pensando em todos esses homens e mulheres, esses divórcios que estão acontecendo, por conta de não terem negligenciado alguns fatores, observado alguns fatores muito grandes antes de iniciar um relacionamento. Então, concluindo, a minha dica para todos, né, o ensinamento é que busquem analisar suas afinidades antes de tomarem uma decisão. Voltei! Então, eu gostaria de falar com todos que estão aqui. Tem algum... Vocês acharam que é muito difícil vir aqui? Fora o desafio de estar aqui na frente. Mas, às vezes, não é... Você não tem que ser expert naquele assunto, saber tudo. Você vai ter uma inspiração para falar sobre aquilo. Eu trago inspirações, perguntas, e você vai falar do seu jeito. Combinado? Então, agora eu vou encerrar essa sessão. O tempo urge ali, o meu tempo, eu também tenho tempo contado, eu estou olhando a nossa agenda. E eu vou chamar novamente a nossa Touchmasters do dia, a nossa mestre de cerimônias, para dar continuidade a essa reunião. Muito obrigada. Muito obrigada, Rejane. De fato, esse momento é o momento mais especial, eu acho, da reunião. É aquele momento que todos nós podemos participar. E eu quero desafiar os nossos visitantes, primeiro, convidá-los a voltar. Quem está online, a gente já conversou um pouquinho na hora do cafezinho, então quero convidá-los a retornar à nossa reunião. E quem está aqui presencial também, e que da próxima vez vocês também se sintam desafiados a participar desse momento. Agora, eu vou chamar o Edu para ele trazer o relatório de timer dos discursos de improviso. O Edu vai nos contar quem está elegível para a votação de melhor discurso de improviso. Qual que é seu, Edu? Então, muito bons discursos, parabéns a todos. Alessandro, ele fez o discurso dele em 3 minutos e 28, não está elegível. Alaúze, em 1 minuto e meio. A Naya, em 1 minuto e 24, perdão, e o Eren em 2 minutos e 22. Os outros 3 não todos elegíveis.
Então, temos elegíveis o Alessandro, não, a Laúze, Nayá e o Hélio. Ok. A votação, meninos, depois. Gente, hoje a gente está um pouco, nessa retomada, nós estamos um pouco escorregando nas coisas aqui, é muita coisa para organizar, voltando de férias. A gente vai organizar a votação depois também. Cadê meus slides? Por favor, para me ajudar. Vamos entrar agora na terceira parte da reunião, que é a parte de feedbacks. É uma parte importantíssima também da reunião, é a parte que a gente tem mais oportunidade de crescer, porque é o momento onde a gente escuta de quem nos avaliou, o que a gente precisa melhorar, enfim. E hoje nós temos, como nós tivemos apenas um discurso preparado, nós vamos ter uma avaliação. Em razão também de termos tido apenas um discurso, nós não temos a eleição de melhor discurso preparado no dia de hoje. E eu vou chamar a Ana Marúzia, que vai fazer a avaliação do discurso do Lázaro. Ana Marúzia, o palco é seu. Obrigada. Bom dia a todos. Para mim foi uma satisfação muito, muito grande poder estar como sua avaliadora, Lázaro, no discurso de hoje. Meus parabéns. E eu já queria começar dizendo o seguinte, esse discurso que o Lázaro preparou, ele preparou para o trabalho dele, para uma apresentação profissional. E eu quero encorajar vocês a fazer o mesmo. Se vocês querem testar, usar o Toastmasters como um laboratório, não somente para treinar, mas também para receber o feedback, não somente o meu, mas de todo mundo que está sendo convidado a te dar o feedback, eu quero encorajar que vocês façam o mesmo. Seja, por exemplo, eu quero treinar a minha apresentação de TCC, eu quero treinar a minha apresentação de mestrado, eu vou apresentar um trabalho num congresso. Então, eu quero realmente dizer para vocês que é uma oportunidade ímpar e muito interessante vocês fazerem esse treinamento, porque esse aqui é o melhor laboratório de todos, porque aqui está todo mundo muito empenhado em ajudar. Em segundo lugar, eu queria dizer sobre o projeto do Lázaro. Ele é um projeto, originalmente, todas as trilhas, né, nós temos diversos projetos, e o projeto original era gerenciar uma reunião. Por quê? Porque teria que ter entre 20 e 25 minutos, é um discurso mais longo. Então, ele fez uma adaptação. Quando ele veio aqui, ele apresentou um discurso, não necessariamente ele foi, por exemplo, como a Simone, a Toastmaster, ou então como o pessoal do Zoom Master, que está gerenciando essa reunião de forma online. Então, houve uma adaptação desse projeto, e como foi adaptado, eu também vou fazer uma avaliação adaptada em função disso, certo? Já vou começar elogiando o Lázaro pela maneira como você está se trajando. Você realmente veio, né, colocou um terno, uma gravata. É tão interessante quando o orador, você percebe que ele se preparou para estar aqui, e aí você se sente honrado quando a pessoa ela está trajada formalmente, e principalmente porque é um treino que ele vai fazer para o trabalho. Em segundo lugar, ele também, logo no comecinho, disse, mesmo que eu fale alguns termos técnicos, não se assustem. Por quê? Porque essa é uma apresentação que vai ser feita para pessoas que vão entender. Eu vou alongar um pouquinho, porque como o discurso foi um pouco mais longo, eu vou alongar um pouquinho na minha avaliação, certo? Ele também fez referências, ele trouxe vários temas de entretenimento como referências. Então, ele já começou com Star Wars, quando ele disse, há muito tempo, numa galáxia distante. Trouxe também o Santo Graal, trouxe Leonardo da Vinci, né, que é o Olmo do Leonardo da Vinci, trouxe contos de fadas com a Branca de Neve e também trouxe contos de terror, quando ele falou da bala de prata que mata o lobisomem. A variação vocal foi muito, muito boa. Eu gostei porque você falou de uma maneira pausada, de uma maneira tranquila, e em determinados momentos você fazia uma ênfase. Então, essa variação faz com que a atenção da gente fique presa. Bons gestos. Então, quando ele falava 1, 2, ou então ele dizia assim, no centro. A gente aqui fica um pouquinho limitado pelo tapete em função da transmissão que a gente está fazendo para o pessoal de casa. Mas, no seu trabalho, nada impede que você possa se movimentar, principalmente se houver palco, você pode se movimentar
que também dá, na realidade, os movimentos não simplesmente você ficar de lá para cá, mas no sentido de, no começo, e aí você se posiciona. Mais tarde, e aí você se posiciona. No final, e aí você se posiciona, porque isso também dá um dinamismo interessante para a sua apresentação. Foi um discurso longo, pessoal, discursos longos, e o tempo inteiro você viu, ele não trouxe as notas, eu aqui estou trazendo as minhas notas, mas ele não trouxe. Quando vocês precisarem fazer discursos longos, um recurso muito interessante é o do slide, porque você utiliza o slide, os slides servem para te dar os tópicos e fazer com que você, obviamente, se treinou antes, porque não é um slide sozinho que vai fazer você lembrar qual é a parte que você precisa falar, mas ele é um bom apoio para você. Lembrando sempre de interagir com esse slide de maneira a ele não roubar a atenção de você. Você é estrela. O slide está ali só para te apoiar e enriquecer mais ainda a sua apresentação. Contextualização. Você falou sobre a pandemia, você falou sobre a guerra na Ucrânia. Isso é muito interessante para que as pessoas se contextualizem. Usou a palavra do dia, renovação, que a Nayá trouxe para a gente. Usou o storytelling, que também é um recurso maravilhoso, porque sim, a gente conseguiu entender quando vocês estavam com problemas na fábrica de software e depois até chegar ao normativo e como é que esse normativo vai instituir uma cultura de contratação de TI muito mais interessante para as organizações em que todo mundo acaba ganhando. Houve uma interação com o público e nesse aspecto, sim, ele trouxe os elementos de gerenciamento da reunião. Quando ele disse assim, anotem o mantra, anotem, quem paga com ponto de função, recebe com ponto de função, anota. Então, essa interação, no momento que você diz anota, ou no momento que você diz, eu tenho uma pergunta para fazer, quem aqui quer seguir esse modelo de contratação, levanta a mão, e à medida que eu for dizendo, vocês vão abaixando ou não a mão. Isso é uma forma, inclusive, de você trazer para mais próximo do projeto original, que é gerenciar uma reunião. Para pontos de melhoria que você pode ter, número 1, prestar atenção no tempo, porque eram 20 a 25 minutos, você ficou em somente 9 minutos. Se fosse, por exemplo, a gente fosse fazer a competição, aí você não estaria elegível, porque para a gente Toastmaster o tempo é realmente é sagrado e a gente procura sempre se ater. E em apresentações no trabalho, ou apresentações em congresso, ou mesmo apresentações na faculdade, o tempo é fundamental. E segundo, inclusive para menos, tá? Tanto para mais quanto para menos. E em segundo lugar, dá mais ênfase à sua frase final. É aquilo que vai ficar na memória das pessoas no momento em que elas terminarem de assistir. Então, assim, você vai crescendo, chega no final, você dá grande ênfase. Não somente na sua variação vocal, mas de uma maneira que grave, que fique na cabeça das pessoas. Então, é uma dica que eu te dou. Para se desafiar, agora é aquela coisa da cerejinha do bolo. Realmente, se você quer se desafiar, e se você tiver tempo, né, ou, vamos dizer, imaginar que essa dica é uma dica que você consegue incorporar, se você acha ela valiosa, então não tem obrigação, mas se você considera uma dica valiosa, escolha uma referência de entretenimento e siga ela do começo ao fim. Então, se você começa com Star Wars, dê mais exemplos de Star Wars. Se você escolhe Branca de Neve, dê mais exemplos de Branca de Neve, porque aí você dá uma unicidade ao seu discurso. E se você terminar com essa mesma referência de entretenimento, aí é matador. Aí, entendeu? Não tem para ninguém, só vai dar a você. Meus parabéns e espero te ver em novos discursos. Muito obrigada. Dando continuidade ao nosso momento de avaliação, agora nós temos o Eduardo para dar o relatório da avaliação da Ana Marúzia. Isso também está valendo. Mas parabéns pela avaliação, muito completa. Foi em 7 minutos. 7 minutos. Agora temos o relatório da nossa gramática, a Nayá, que vai nos contar como é que foi o uso da nossa língua durante a nossa reunião.
Bem, os primeiros parabéns para todos que usaram, né? Como foi falado, o Lázaro usou, a Rejane usou e realmente reforçou, né? Como é interessante usar a palavra e, se eu não me engano, também deixa eu ver aqui no finalzinho, Ana Marúzia falou em renovação também, de novo, mais uma vez. É muito difícil mesmo aqui, na hora que eu fui fazer o discurso de improviso, eu esqueci completamente, mas é sempre interessante usar a palavra do dia para poder realmente fazer aquela... sair do curso normal de um discurso preparado, que às vezes é difícil, as pessoas acham muito difícil o discurso preparado, colocar a palavra, e eu acho que é mais fácil na hora que você está realmente ali no discurso que não é preparado. Lázaro, eu já tinha visto algumas das suas apresentações antes, seu português é perfeito, eu acho que você usou palavras assim que são bem interessantes. No entanto, até que a fábrica explodiu, você falou Santo Graal, né? Foi colocado que você usou algumas palavras 2 vezes. Ao mesmo tempo, você trouxe o palavreado que a gente usa, só que não. Eu acho isso muito interessante, porque para realmente, por mais que fosse técnico, né? Você traz realmente um pouquinho mais para o dia a dia. E parabéns, você usou a palavra do dia. Fica aí. No Table Topics, a Rejane, português perfeito, eu não vi problemas, eu achei muito interessante o dia 22 de agosto, que tem o folclore, superstições, né, que é bem interessante. Rejane é sempre uma grande inspiração para mim, então eu acho que foi muito interessante trazer esse imaginário, essência, palavras assim, que são bem interessantes, somente com a luz da... Bem, com outras coisas também, somente com a luz da lua, e aí vai. A Laúze trouxe o céu, né? O céu de Brasília, sempre interessante. Você usou também um português muito correto, muito perfeito, não usou a palavra do dia, mas fica aí o convite para a próxima vez. O Hélio, eu vou só trazer a dica do dia, que eu acho interessante aqui, é que ele usou faz 3 anos. Perfeito, faz 3 anos é exatamente o jeito correto de usar, então fica aí realmente a gramática do dia. Ana Marúzia usou a palavra renovação, sempre muito português, muito perfeito. Eu achei interessante a palavra trajada também. E o Eduardo, foram poucas as vezes que você falou, mas infelizmente não usou a palavra renovação, mas fica aí a dica para a próxima vez. E é isso, gente. Muito obrigada. Para encerrar, quase encerrando a nossa reunião, eu vou chamar o Alessandro para fazer a avaliação geral. Tem uma Accounter, é verdade. Então, vem, Dema, o palco é seu para fazer a avaliação da Accounter. Então, vou começar pelo Lázaro. Então, em relação ao Lázaro, é o seguinte, se eu fosse realmente um terceirizado, eu queria fazer uma renovação no meu contrato, porque realmente eu não observei palavras de repetição. Eu trabalhei de graça. Eu criei esse contrato para trabalhar novamente. Eu queria renovar esse contrato com você, Lázaro. A Rejane também. Aliás, eu não avalio a Rejane, não é isso? Eu não avalio a Rejane? Não. Então, o Alessandro, observei 2 palavras de repetição, né? A Laúze, nenhuma. Nayá, uma de né. E o Hélio, nenhuma também. Só isso. Obrigada, Dema. Eu já estava esquecendo do relatório do Accounter, e o relatório do Accounter é importantíssimo para que a gente possa melhorar os nossos discursos. Então, muito obrigada, Dema, pelo seu relatório. Agora eu chamo, então, o Alessandro para fazer a avaliação geral da nossa reunião. Obrigado.
Bom, pessoal, eu falei que eu voltaria no final para trazer um feedback geral para vocês de como foi a nossa reunião. E, antes de tudo, agradecer a paciência de quem esteve em casa no online, aguardando o Zoom. A gente acostumou tanto a abrir a nossa sala 15, 20 minutos antes, para que os visitantes pudessem conectar, conversar, testar microfone e tudo mais. Mas a nossa reunião híbrida, que é um novo desafio, está trazendo um pouquinho de dificuldade para a gente poder preparar. Quem está em casa só vê a nossa imagem aqui, não vê toda a estrutura de bastidores aqui. Então, parabéns para todo mundo que chegou mais cedo aqui, desde as 9 horas, preparando a auditório. Então, assim, só isso já dá a desculpa de sobra para a gente ter começado 10 horas da manhã em ponto. E passando pelas funções do dia, nossa toastmaster do dia, Simone, muito bem apresentada, achei sensacional. Ela vinha realmente assim assumir a função, inclusive com a roupa. Inclusive, eu vou fazer um parênteses muito breve aqui, que eu acho importante. Quando eu entrei no clube em 2019, sábado de tarde era a nossa reunião tradicional. Com frequência, não estou olhando para ninguém aqui, especificamente, nem sei se tem, mas chinelo de dedo e bermuda. Pensei que o pessoal estava saindo do clube. E quando a gente olha uma reunião tradicional do Toastmaster, uma coisa mais formal, até para dar o sinal de que a gente realmente se importa com o projeto educacional, não digo que todo mundo tem que se vestir da melhor forma que quiser, mas eu decidi fazer isso pessoalmente. E quando a gente olha as fotos de antigamente, eu lá bem arrumado, assim, o pessoal de chinelo de dedo. Então, acho que isso é muito legal, Simone, parabéns, acho que vale pontuar como incentivo para vocês. Ela assumiu a função, hoje é a primeira vez que a gente tem aqui o nosso computador virado como monitor de referência, quem está em casa não consegue ver. Então, por exemplo, eu posso ler o que está aqui sem olhar nas costas. E a gente ainda está adaptando essa ideia, a Simone conseguiu acompanhar bastante aqui. Tem um link entre a gente preparar o slideshow e a gente conseguir usar o passador, que às vezes dificulta um pouquinho, e ela se deu muito bem nessa questão. Fez o acompanhamento dos visitantes, que é uma ideia que a gente colocou quando o híbrido começou, que é estar presencialmente conversando com quem está em casa, para mostrar que mesmo a gente estando aqui, a gente quer conversar com quem está online. A gente poderia pedir para alguém do online ficar conversando no online, mas a gente achou que isso poderia quebrar a conexão de que talvez presencialmente você tenha algo a mais que não tem no online. Então, achei isso muito legal. Parabéns, Simone. Eduardo, o nosso timer aqui, é uma outra função também que a gente está tentando encontrar o melhor caminho entre o híbrido e o online presencial. No presencial era só levantar as plaquinhas e no online é só ficar mostrando o fundo verde. Então, a gente encontrar o melhor caminho entre levantar aqui o papel, mostrar para quem está aqui, é algo que a gente está buscando melhorar. Então, apesar de tudo, foi muito bom. Usou o tradicional aqui da nossa plaquinha verde. Se alguém tiver sugestões de como é que a gente poderia incrementar a função de timer para quem está no presencial, demonstrar para quem está online também seria legal. Sugestões são sempre bem-vindas. O nosso accounter aqui, o Idemar Rodrigues, apontou muito bem os acertos e as palavras de preenchimento. Como a Simone bem pontuou também, eu acho que o accounter é uma função, para quem está começando, excelente. No começo, entender as dificuldades que a gente não enxerga no dia a dia, porque nunca alguém te falou que você fala então tantas vezes, ou que fala né tantas vezes. Então, para mim, é uma das funções muito legais. E o Demar fez muito bem também, anotou bem as participações. Topics Master Rejane, super engajada também, o grande exemplo de Topics Master, adoro ela, super animada, ela entra no personagem, assim, na função realmente. Eu nunca vi ela repetir, inclusive, as ideias que ela traz. Achei muito bacana trazer o tema folclore assim, então, em cima da hora, e utilizar algo que é referência do mês. Inclusive, fica como inspiração de novo para a ideia dos temas de reunião, que a gente, de repente, pegar algo que acontece dentro daquele mês e, pelo menos, uma das duas reuniões, trazer um tema inspirado nessa possibilidade. E a nossa gramática Nayá, que foi a primeira vez como português, Nayá, na função, é uma função que eu adoro também. Assim, quando você começa a se interessar pela língua portuguesa, faz mais sentido. Então, para mim, a função de gramática ela fez sentido quando eu conheci ela no Toastmaster, porque eu não era uma pessoa muito vinculada à língua portuguesa, por mais que eu fale ela naturalmente, mas eu não tinha um interesse culto na língua. E quando eu conheci a função e o nosso clube não usava ela, quando eu entrei aqui no Brasília, eu acho que ela agrega demais. E é a função que eu percebo que mais as pessoas não querem fazer, porque ela automaticamente te lembra da gramática portuguesa, da sala de aula, e geralmente quem fala isso é o professor. E aqui, imagino que a maioria não é, assim, a pessoa mestrada ou que seja na língua portuguesa, mas vale o desafio de você vir aqui talvez aprender algo novo porque você enxergou alguém conjugando um verbo errado, por exemplo. E aqui ninguém está sendo julgado, a gente está só pontuando como a gente pode melhorar.
quando o Lázaro recebe um feedback da Ana Marusa, por exemplo, em relação à apresentação, se eu estiver atento, eu aprendo. Sabe? Por exemplo, a questão da roupa, eu quase falei, Lázaro, vai bem arrumado. Tipo assim, pô, você vai fazer... Eu queria tirar foto, não tirei foto, mega correria, né? Eu queria fotografar, e aí falei, cara, eu vou deixar, deixa eu ver o que vai rolar. E ele veio como se ele fosse apresentar no final do mês num evento para centenas ou milhares de pessoas. Isso é sensacional, tá? Então faz toda a diferença. E agora falando da Ana Marusa, que é a nossa avaliadora, né? Como eu falei, todo mundo recebe o feedback. O discurso do avaliador, ele é um improviso em cima da hora, literalmente, né? E aí ela recebe esse feedback também. Então, quando vocês não estão discursando, vocês podem participar com a questão de avaliação e tudo mais. A Ana Marusa tem muita experiência, né? Primeiro que ela... Deixa eu mostrar para quem está em casa, por favor, Ana. Só roubar seu material aqui. Para quem não conhece, esse aqui é o formulário de avaliação. Vou mostrar para quem está em casa aqui também. Esse formulário, pessoal, se vocês conseguissem ler aqui em cima, ele faz referência direta ao projeto que o Lázaro apresentou, né? Eles todos têm a mesma cara, a mesma cor, e eu já vi muitas vezes as pessoas usando qualquer formulário. E quando você usa o formulário oficial relacionado ao projeto, você que talvez nunca fez uma avaliação, você entende o que você tem que olhar. Muitas vezes, quando você entra num clube que está tentando começar a caminhar sozinho, a melhorar, é muito comum, você falou rápido, você falou baixo e pode falar mais alto, você usou a palavra de preenchimento. Mas o objetivo por trás, que é gerenciar uma reunião, organizar uma boa apresentação que impacte a plateia, como que você usou recursos de tecnologia, se você estava se apresentando bem, se fosse a ideia desse projeto. Isso tudo está nesse formulário de avaliação. Então, achei muito bom, Ana. Excelente feedback. Ela pediu licença para utilizar mais do tempo, porque realmente dá vontade de oferecer um feedback mais amplo quando você tem um projeto que raramente a gente encontra numa reunião. Até falei para o Otávio, né, nosso novo associado lá fora, quando encontrei com ele, que ele teve o privilégio de ver um discurso maior. Não é comum você ver, porque a grande maioria, sei lá, 95% são discursos de 5 a 7 minutos. Então, de vez em quando, a gente tem essa oportunidade de ver um discurso maior, ver um novo desafio desse. Então, Ana, só dela preencher, para mim, é um excelente feedback. Verbalmente, vocês puderem escutar, e o Lázaro vai poder levar esse documento para casa, anexá-lo, se ele tiver uma pasta própria, vai reler os pontos que a Ana Marusa não teve tempo de falar aqui na frente também. Então, acho que a reunião como um todo foi excelente. Não acredito que eu esqueci de ninguém, que eu me lembre, né? Falei de todos que participaram da reunião em si. Eu tenho certeza que a gente pode melhorar enquanto reunião híbrida e enquanto clube também, agregar mais valor. É muito bom ver o auditório mais cheio do que o tradicional, né? do presencial, e espero que a gente possa aprender com vocês. Tragam feedback de quem está em casa, né? A Vanessa já mandou um link para vocês, que eu estou sabendo. Então, Vanessa, que está em casa, esqueci de dar um feedback para você. Obrigado pelo apoio na parte online, né? É uma associada nossa VPPR, junto com a Ana Marusa e o Solon. Compartilhou com vocês aí do Zoom o link de feedback para os visitantes. Seja você associado ou não, compartilha com a gente. O que você gostou da reunião? O que você acha que pode melhorar também, tá bom? Simone, o espaço é seu de novo. Muito obrigado. Alessandro. Até mais. Estamos caminhando para o encerramento da reunião. A gente agora vai fazer uma foto. Vamos, todo mundo aqui, para a gente fazer uma foto. E no online, a gente vai fazer uma fotinha também. Então, daqui a pouquinho, vocês vão abrir a câmera e dar um sorrisão para a gente tirar foto. Hein? Quem vai fazer? Vanessa, faz uma fotinha do online para a gente. Abre uma câmera, pessoas, para a gente fazer a fotinha. Eu quero aproveitar enquanto o pessoal volta para dar as boas-vindas ao Otávio. Seja bem-vindo ao nosso clube, Otávio. Vamos conversar, né, Otávio, para você já preparar o seu icebreaker. Daqui uns dias teremos Otávio aqui no palco. Enfim, para encerrar nossa reunião, Solon ou Alê, tem algum aviso? Próxima reunião, dia 20 de agosto, no mesmo horário. É isso? Mais alguma coisa? Então tá. Cadê o martelo? Cadê o martelo? Então, declaro encerrada a nossa reunião.
Obrigada, gente. Gente, o pessoal do online, os visitantes que preencheram, já recebi alguns formulários por e-mail. E o resto do pessoal que eu estou vendo, dá para olhar aqui agora, não preciso olhar para trás. Érica, eu acho que eu já estou conversando. Eva é prata da casa. O Hélio eu já conheço também do Goiânia. Se desafiou, Hélio. O Hélio vem para o clube. O Hélio se desafiou. Vanessa, brigadão. O usuário do Zoom, eu acho que é alguém daqui dos meninos, né? E a Érica, que é da Cidade do México. A Érica também estou conversando com a Érica. Mandei mensagem, mandei para ela, a gente já está conversando. Eu acho que a Érica é que participa de um outro clube lá, não é, Érica? Ela quer. A Érica quer treinar o português. Ei, Érica, prazer pessoalmente. A gente está se falando. Se você tiver alguma dúvida da nossa reunião, eu vou continuar mandando material, vou continuar mandando os links para as reuniões e participem quando quiser, como visitantes. Se quiser chamar mais gente, fiquem à vontade. O clube está aberto. O Hélio está pertinho, vem visitar a gente aqui, Hélio. Vem visitar, nosso auditório é lindo. E acho que a gente pode encerrar a reunião online, né? Pode. Eu acho que só falta conversar aqui, ó. Agora só falta o nosso militante. Vamos encerrar aqui? Tá. Então, tchau, pessoal. Até a próxima reunião. Tchau.